Quem trouxe a palavra de Deus, a glória a Deus. Eu lembro de um testemunho, meus irmãos, de um irmão que ele estava saindo da vigília. Ele estava carregando a Bíblia. Quando ele ia passando ali na rua, né, meus irmãos, teve aquela troca de tiroteio, né, e Jesus deu livramento para aquele irmão, que a bala foi bater lá no Salmo 91. Quem está compreendendo, dá glória a Deus. Então por isso nós temos que carregar a Bíblia. Quem crê, dá glória a Deus, igreja. Aleluia. Tem obreiro por aí, tem obreira por aí que não carrega nem mais a Bíblia. A Bíblia está empoeirada lá dentro da tua casa. Pega a Bíblia, meu irmão, pega a Bíblia, minha irmã. Orianda lamastei, porque a palavra do Senhor é a palavra que fala conosco. A Bíblia aberta é a boca de Deus falando conosco. Quem crê, dá glória a Deus. Efésios capítulo 5, versículo 14. Quem encontrou a palavra do Senhor, dá glória a Deus. Se põe de pé, meus irmãos, em reverência à palavra do Senhor. Quando você estava lá no mundo, muitos iam até para o campo de futebol, ficavam em pé aplaudindo, né? Os seus ídolos, os times. Quando aceita Jesus, não tem nem ânimo de se pôr de pé. Glória a Deus. Quem está compreendendo, dá glória a Deus. Aleluia. Orianda lamasterianda lá, e aleluias. Quem encontrou a palavra do Senhor, dá glória a Deus, igreja. Efésios capítulo 5, versículo 14. Você que não trouxe a Bíblia, você também vai repetir a palavra conosco, vai recitar no nome do Senhor. Todo mundo vai recitar junto. Diz aqui: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, mas como sábio, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Levante a palavra, diz assim: meu Deus, fala comigo através da tua palavra, porque eu creio que eu vou sair com milagre, com a resposta que eu vim buscar do Senhor. Amém, Jesus. Podeis se assentar, igreja, e pode louvar Deus com as palmas, meus irmãos. Pode dar glória a Deus, igreja. Oh, glórias. Igreja do Senhor, que palavra tremenda que o nosso Senhor Jesus está falando profundamente aos nossos corações. Nós podemos ver, igreja amada, que esta passagem aqui nós podemos ver ali sobre o apóstolo Paulo, a qual pregava a palavra do Senhor. Orianda lamastei. E nós podemos ver, igreja, que o apóstolo Paulo, ele tinha uma preocupação muito grande com a igreja. Quem está compreendendo, dá glória a Deus. Porque, meus irmãos, Orimicanda Lamai, naquela época já havia, igreja amada, até mesmo falsos apóstolos. Já havia até mesmo, aleluia, pessoas que não tinham compromisso com a palavra de Deus. Pessoas, meus irmãos, que estavam dormindo. E dormindo como? Dormindo espiritualmente. Quem está compreendendo, dá glória a Deus. E nós podemos ver, igreja amada, Orimicanda Lamaia, o apóstolo Paulo, meus irmãos, era um exemplo, porque, meus irmãos, era um profeta de Deus
falava a verdade, não tinha medo de pregar contra o pecado, não tinha medo, de falar o que Deus mandava. Até mesmo como exemplo, que quando o apóstolo Paulo estava ali aprisionado, as pessoas levavam até os lenços para o apóstolo Paulo ungir. Quando passava nas enfermidades, as enfermidades desapareciam. Olha como é que é o homem de Deus, aleluia. O homem de Deus tem unção de Deus na tua vida. A mulher de Deus, ela tem unção de Deus na tua vida. Ela tem a presença de Deus. E nós sabemos, igreja, que a presença de Deus, a chama de Deus em nossa vida, não pode apagar. Quem crê dá glória a Deus, igreja. Esta palavra, igreja, é uma palavra que serve para nossos dias. Nos dias atuais que nós estamos vivendo, o próprio apóstolo Paulo ali falando na palavra: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, Cristo te esclarecerá. Aleluia. Cristo te iluminará. É que o apóstolo Paulo pregava. E nós sabemos, igreja, que Jesus está falando hoje profundamente aos nossos corações. Quantos crentes hoje em dia estão dormindo espiritualmente? Quantos crentes hoje em dia não tem força mais para orar, não tem força mais para dobrar o teu joelho, para falar com Deus? E Jesus, Ele está te chamando hoje. Desperta tu que dorme. Jesus, Ele quer te renovar, minha irmã. Jesus quer te renovar, meu irmão. Jesus, Ele quer te levantar. Jesus, Ele quer te entregar a bênção, te entregar a vitória. Mas sai deste sono espiritual. Desperta tu que dorme. E Cristo te esclarecerá, te iluminará. Aleluia. Pode dar glória a Deus, pode, igreja. O crente, igreja, que é esclarecido por Deus, o crente que é iluminado por Deus, ele não anda no pecado. O crente, meus irmãos, que é iluminado por Deus, ele não dá brecha para o diabo. O crente que é iluminado por Deus, orimianda na maia, ele não fica aí em rodinha falando mal dos outros. Ele não fica aí oribicando na maia, se misturando com o mundo, se misturando com o pecado. Quantas irmãs hoje em dia quer trazer a moda para a igreja, quer trazer o pecado para a igreja? Será que está iluminada por Deus essa irmã? Ela não está iluminada por Deus, mas está dormindo espiritualmente. Porque a irmã que é iluminada por Deus, a obreira que é iluminada por Deus, ela não pinta teu cabelo. A irmã que é iluminada por Deus, orianda, ela não usa sapato alto. Orianda, lamasterianda. Tem irmãs por aí que colocam sapato alto, fica cascavelando na igreja, pra lá e pra cá, e diz que é profeta de Deus. Profeta de Deus é diferente. Tem o brilho do Espírito Santo de Deus na tua vida. Você olha para ela está ali buscando a presença do Senhor. Você olha para ela está ali com o rosto no pó, falando com o Senhor. Orianda, lamasterianda. Por quê? Porque está te despertando na presença de Deus. Porque muito em breve Jesus vai vir buscar a tua igreja. Jesus vai vir buscar o teu povo. E aquele que estiver dormindo espiritualmente vai ficar na vinda do Senhor. Quem está compreendendo, dá glória a Deus. Pode dar glória a Deus com as palmas, igreja. Lamasterianda, lamaia. Nós temos que ser iluminados por Deus. Nós temos, igreja amada, aleluia, que fazer a vontade do Senhor enquanto nós estamos aqui na terra. Porque muito em breve Jesus, Ele vai vir buscar a tua igreja. Jesus, Ele vai vir buscar o teu povo. E muitos estão dormindo espiritualmente. Tem crente por aí que não sente nem mais a presença de Deus na tua vida. Entra na igreja,
e sai vazio. Por quê? Por causa do pecado. O que faz, meus irmãos, separação entre nós e Deus é o pecado. Quem está compreendendo, dá glória a Deus, igreja. Jesus, igreja, Ele não mudou e nem vai mudar. A doutrina, meus irmãos, aleluia, da palavra do Senhor, o caminho estreito não mudou e nem vai mudar. Para entrar no céu tem que santificar a tua vida. Para entrar no céu, Orianda, tem que pôr teu rosto no pó, santificar a tua vida, para que Jesus venha te renovar e para que Jesus venha te preparar para a vinda dele. Quem está se preparando para a vinda de Jesus, dá glória a Deus. Pode dar glória a Deus com as palmas, pode, igreja. Olha onde que diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como necio, mas como sábio, remindo o tempo, por quantos dias são maus. Os dias maus, igreja, nós já estamos vivendo. As tribulações aí na terra, para querer, meus irmãos, nos parar, para querer parar o irmão, para querer parar a irmã. Quantas vezes, muitas vezes o Satanás, ele usa até mesmo falsos profetas por aí, para falar para o irmão que não tem nada a ver isso, nada a ver aquilo. Orienta para fazer você, aleluia, se afastar das coisas do Senhor, se afastar da santificação, como se no céu fosse facilitado entrar no céu. Mas para entrar no céu, igreja, nós temos que estar com a nossa vida no altar. Porque tem pessoas, meus irmãos, hoje em dia, que quer criar o teu próprio evangelho. O evangelho facilitado. O evangelho que tudo pode. Somente aqueles que não é iluminado por Deus. Mas o crente que é iluminado por Deus, ele santifica a tua vida. Ele busca a presença do Senhor. Orando. E como nós santificamos? É nós buscando a presença de Deus. É nós orando. Porque enquanto nós estamos orando, nós estamos santificando a nossa vida. Quem crê, dá glória a Deus, igreja. Pode dar glória a Deus, pode. Irmãos por aí hoje em dia, que também não quer mais santificar a tua vida, andando de qualquer maneira. É irmão cabeludo, é irmão barbudo, é obreiro cabeludo, é obreiro barbudo, orianda lá masterianda, é obreiro hoje em dia, que quer ali agora colocar aquele cabelo tigela repartido para cima, e diz que é homem de Deus. Coloca um terno, coloca uma gravata, põe uma calça jeans apertadinha e diz ainda que é pastor. O homem de Deus, ele anda na doutrina. O homem de Deus, ele não deixa as origens, orianda na mais. Aquilo que ele aprendeu, ele não deixa. Porque para morar no céu tem que santificar a tua vida. O obreiro, aleluia, que anda nessas modas aí do mundo, cabelo arrepiado para cima, parecendo um pica-pau, ele não é iluminado por Deus. O pastor que anda com esse cabelo tigela, não é iluminado por Deus, é um falso profeta. Porque a palavra, ela não mudou e nem vai mudar. Igreja amada, enquanto Jesus ele está falando aqui, Jesus já está tocando na tua enfermidade. Jesus ele está resolvendo o teu problema, porque quando a palavra é pregada, a verdade é pregada, Jesus opera milagre. E quem crê que Jesus está aqui operando, dá glória a Deus. Igreja do Senhor, aleluia, nos dias atuais que nós estamos vivendo, quantas igrejas estão vivendo a decadência espiritual? Não tem força nem mais para orar. Já dobra o joelho 5 minutos, já está levantando. Por quê? Porque está perdendo a unção de Deus na tua vida, está perdendo o brilho do Espírito Santo. E o crente, igreja, não pode perder este brilho do Espírito Santo. Nós vejamos quantos igrejas que quando entrava na igreja, quantos obreiros
que só de cumprimentar o irmão já se abraçava no poder e falava em mistério. Quantas irmãs só de cumprimentar a irmã já falava em mistério, orianda lamaia. Olha, quando o pastor orava, todo mundo já era batizado com o Espírito Santo e com fogo. Será que Jesus mudou, igreja? Jesus não mudou e nem vai mudar. Só basta nós ser fiel ao Senhor, guardar a palavra. Aleluias. Diz a palavra do Senhor: pelo que não sejais insensato, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. O que é a vontade do Senhor? A vontade do Senhor é que nós santificamos a nossa vida para ir morar no céu. Glória a Deus. Tem muitos por aí, igreja, que só quer pregar prosperidade, só quer pregar bênção. Sim, Jesus prospera, mas para Deus abençoar, nós temos que santificar a nossa vida. Porque, igreja, a vontade do Senhor é que todos venham a ser salvos. Mas para ser salvo, tem que andar num caminho estreito. Aquilo que você fazia antigamente, você não pode fazer mais. Aquilo, Orimiano, antigamente você ia para o cinema, ia para a praia, ficava ali seminu, seminua. E agora você não pode fazer mais isso. Por quê? Porque você é uma serva de Deus. Que agora você é um servo de Deus. E tem pessoas hoje em dia, igreja amada, que vai lá para a praia, fica seminu, seminua, e diz que é homem de Deus. Profeta de banheiro que quer passar profecia, passa a revelação, passa a profecia. Põe a mão na cabeça dele que eu quero ver se ele não vai cair endemoniado. Porque o homem, a mulher de Deus, aleluia, tem autoridade de Deus na tua vida. Aleluia, ele sabe quando é Deus e quando não é. Orianda lá, masteriando. É, igreja. É o que aconteceu mês passado. Eu estive pregando o pastor Paixão lá na cidade de Poá. Entrou um senhor ali, um irmão, é obreiro, calça jeans apertada, terno, gravata. E na hora da oração começou a passar profecia e revelação. Você sabe o que aconteceu? Quando nós começamos a orar, caiu um endemoniado. Aquele demônio serpente ficou rastejando na igreja. Quem tem dúvidas, irmão, pode perguntar lá em Poá. Igreja amada, Jesus não é brincadeira. Nós temos, meus irmãos, que servir a Deus de verdade. É irmãos por aí usando short, jogando futebol, e diz que é homem de Deus, e mostra na Bíblia que é homem de Deus. Porque os homens de Deus santificavam a tua vida. Os profetas de Deus da Santa Bíblia buscavam a presença do Senhor. Não ficava aí nas rodinhas dos encarnecedores não, de short, bermuda. E diz que é homem de Deus, é falso profeta. Orianda, porque é homem de Deus, anda na verdade, anda na obediência. E nós, pastores, nós temos que ser o exemplo, para que nós venhamos ganhar as almas e as almas venham a ser salvas. Quem crê, dá glória a Deus, igreja. Pode dar glória a Deus, igreja. O falso pastor que não é iluminado por Deus, ele fala que não tem nada a ver. Não tem nada a ver, irmã, pintar teu cabelo, não. Nós estamos agora no tempo moderno. Tem nada a ver, irmã, usar sapato alto, não. Tem nada a ver, irmã, usar roupa curta, não. Vestir o decotado, não tem nada a ver, estamos no tempo moderno. Isso aí é falso profeta, igreja. Porque o profeta de Deus, ele fala a verdade. Ele não tem medo de pregar o que Deus manda. Porque o que Deus quer, igreja, que nós pregamos é a salvação. Para ir morar no céu tem que largar o pecado, tem que largar o mundo. Orianda, porque se nós não largar o pecado, nós não vamos morar no céu. Orianda na masterimianda na maia. Tem pessoas por aí, pastores por aí hoje em dia, fazendo aqueles cortes de cabelo extravagante. Passa o gilete assim, deixa aquela risca assim, ó. É homem de Deus, homem de Deus coisa nenhuma. Que o homem de Deus, ele é fiel ao Senhor. Glória a Deus. E eu digo uma coisa, meus irmãos, esta obra é de Deus.
Jesus está com esta obra, Lamai. Jesus não mudou e nem vai mudar, e Ele está operando aqui em nosso meio. Aleluias. Irmãs por aí hoje em dia se maquiando, passando aquela maquiagem bem pouquinho para ninguém perceber, mas Jesus está vendo. E se pinta toda, deixa os olhos todo preto, parecendo um defunto de 3 dias, e diz que é a mulher de Deus. Igreja amada, Jesus está voltando, igreja. Vamos tomar cuidado, meus irmãos, com esses tais, com essas tais por aí, que estão escandalizando a obra do Senhor. Se diz obreiro, orianda lamai, mas é um falso profeta, é uma falsa profeta. Orianda lamasteribianda lamaia, porque a igreja amada, aleluia, o caminho sempre foi estreito. Aleluia, para entrar no céu não adianta, é estreito. Se vocês verem lá no livro de São Mateus, fala sobre a porta estreita e a porta larga. Não adianta, igreja. Vamos santificar a nossa vida, igreja, porque Jesus está voltando. Muito em breve Jesus ele vai buscar os teus escolhidos, e aquele que for fiel ao Senhor, aquele que guardar a doutrina, vai ir morar no céu com Jesus. Orianda na maia. Irmão, irmã, você, aleluia, que tem sido fiel ao Senhor, permaneça fiel, permaneça na palavra, não deixa a verdade, orianda na maia, porque Jesus não muda e nem vai mudar, a doutrina não mudou e nem vai mudar. Vamos ser, igreja, um crente iluminado por Deus. Tem muitas pessoas que estão dormindo espiritualmente. Orianda lamastorianda lamai. Irmãs hoje esticando o teu cabelo, estica, e quando cai ainda fala que é o diabo. Quem está compreendendo da glória a Deus? É Jesus permitindo. Porque você está tocando, orimicando no teu cabelo que Jesus te deu. Aleluia, o cabelo é um véu que Jesus te deu. Você não pode pintar. Você não pode ficar parando o teu cabelo, orianda, lamasterianda. Porque a palavra ela não mudou. É desonra a Deus, está na Bíblia. Quem crê da glória a Deus, igreja? Quem crê que Jesus está falando aqui da glória a Deus? A voz é minha, mas quem está falando é o Espírito Santo de Deus. Aleluias. Oh, glória a Deus. Quem está guardando a vinda de Jesus, da glória a Deus, igreja? Muito em breve Jesus vai vir buscar a tua igreja. Que maravilha vai ser naquele dia, igreja, para aqueles que obedeceram a palavra, para aqueles meus irmãos que sofreram as tribulações aqui na terra, mas venceram. Aleluia. Jesus está falando, busca a presença dele, orianda, clama a ele, oricanda lamasteribianda lamai. Muito em breve Jesus vai vir, e aquele que for fiel ao Senhor vai vencer as tribulações aqui na terra. Por quê? Porque Jesus segura nas tuas mãos. Aleluia. Oriclama lama lamai. Pode dar glória a Deus, pode, igreja. Oh, maravilha, Senhor. Orianda lamasteribianda lamai. Vamos ser fiel ao Senhor, meus irmãos. Não vamos olhar as tribulações, não vamos olhar muitos falsos profetas que estão por aí, que estão distorcendo a palavra de Deus. Orianda-la, porque Jesus não mudou e nem vai mudar. Alecanda-la masterianda. A palavra do Senhor não mudou e nem vai mudar. Aleluia, você que está sendo fiel, Jesus ele vai te abençoar. Vai abençoar a tua casa, vai abençoar a tua família. Jesus falou que vai salvar a tua família, ele vai salvar. Mas permaneça fiel ao Senhor. Não deixe esta palavra, igreja. Não deixe esta palavra, orianda lamaias. Repalamasterianda lamai. Porque esta palavra lamasterianda, ela tem poder. Aleluia. Quem crê na glória a Deus.
Enquanto Jesus está falando aqui, Ele está te dando já a vitória. Aquele que está recebendo esta palavra, Jesus já está resolvendo os teus problemas. Tem pessoas hoje em dia, igreja, que não tem nem mais reverência à palavra do Senhor. Chega na igreja, quando Jesus está falando ali duramente, ele faz cara feia, estende o bico para um lado e para o outro. Eu não gosto desta palavra, a palavra é muito dura. Jesus não mudou. Aquele que faz isso, igreja, não é iluminado por Deus, não é esclarecido por Deus. Orianda, pode fazer cara feia, mas a verdade você vai ouvir. Enquanto Jesus ele vai falando a verdade ali, vai falando sobre a salvação, ele vai repreendendo as enfermidades, ele vai resolvendo os problemas. Nós podemos ver, igreja amada Orianda, que tem muitos hoje em dia pastores mundando por aí, nossos profetas hoje em dia por aí, que só prega prosperidade. Entra na igreja e nada acontece. Você não vê pessoa contando a bênção, porque Jesus ele manifesta através da verdade. Quem está compreendendo, dá glória a Deus. Orienta, vocês vão ver o que Deus ele vai operar hoje aqui na tua vida. Quem crê que Jesus está aqui para operar, dá glória a Deus. Pode dar glória a Deus, pode, igreja. Orianda lá, masterianda lá, aleluia. Seja fiel, meus irmãos, ainda que venham as lutas, provações, continue na posição que Deus te colocou. Não deixe a verdade. Não siga muitos falsos profetas por aí que só está pregando mentira. Nós estamos agora no caminho facilitado, estamos no evangelho moderno. Jesus não mudou, igreja. O mesmo Deus que operou no passado é o mesmo Deus que está aqui hoje para operar na tua vida. Quem crê, dá glória a Deus, igreja. Eu estou sentindo aqui uma presença de Deus muito gloriosa, que está caindo aqui no altar. Alamai. Este mesmo fogo que está caindo aqui no altar é o mesmo fogo que Deus está derramando hoje sobre a igreja. Aleluia. Quem está sentindo a presença de Deus? Queima, queima, queima com fogo da glória. Queima, 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 queima todos os pecados agora. Queima com fogo divino, resolve os problemas, nos dá a vitória. Queima com fogo divino. Queima, queima, queima com fogo da glória. Queima, 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 queima todos os pecados agora. Queima com fogo divino, resolve os problemas, nos dá a vitória. Queima com fogo divino, resolve os problemas. Queima, queima, queima com fogo da glória. Queima, 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 queima com fogo divino, resolve os problemas, nos dá a vitória. Queima com fogo divino, resolve os problemas. Amém, Jesus. Igreja do Senhor, antes de eu ir ali para outros países, eu lembro que Jesus, meus irmãos, usou o saudoso missionário para falar para todos os pastores que estavam para ir para outros países. E ele disse: prega a salvação, prega a verdade, não seja pregador de prosperidade, porque senão vocês não vão aguentar as lutas. Aleluia. Quando as lutas virem, vocês não vão aguentar. Aleluia, glória a Deus. Que Jesus vai usar vocês, mas seja pregador da salvação, pregador da verdade. Aleluia. Eu recebi aquela palavra, meus irmãos. Oh, glórias.
Eu ia, meus irmãos, apenas para ficar 3 meses em outros países. Quando completou 3 meses, Deus usou o saudoso missionário ali para me estar pastoreando o país da Alemanha. E no total foi quase 2 anos pastoreando aquele país. Quem está compreendendo, da glória a Deus. Eu vou contar um dos livramentos que Jesus me deu. Porque quando Deus te envia para algum lugar, Jesus, Ele vai na frente. Deus usou o missionário, meus irmãos, diz que aqui eu andava com Jesus, mas lá fora é o próprio Deus que ia comigo. Eu guardei essas palavras, igreja. Realmente Deus estava comigo. Eu estava longe de tudo, longe de família. E quando bate a saudade, né, pastor? Aleluia. Não é fácil. Mas eu via Jesus comigo, o próprio Deus comigo. Oricana, lamastei. Quando chegou o dia, igreja, de eu voltar para o Brasil, como eu disse, foi quase 2 anos. Saudoso missionário já tinha partido para o Senhor. A diretoria estava naquela correria aqui em São Paulo. Eu estava para voltar para o Brasil. E ali, igreja do Senhor, o meu visto ficou vencido. Eu falei, meu Deus, e agora, Senhor? A diretoria tentou renovar, mas não deu certo. Estava aquela correria aqui em São Paulo. Quando o missionário tinha partido. Quem está compreendendo, da glória a Deus? Mas aí eu lembrei das palavras que Deus estava comigo. Oricanda, lamastei. Quando eu cheguei, meus irmãos, o dia de eu voltar para o Brasil, eu tinha que ficar 1 semana ainda no país de Portugal, pastor Paixão. Como que eu ia entrar no país de Portugal com visto vencido? É só Deus. Cheguei no aeroporto ali de Berlim, igreja. Entreguei meu passaporte, coloquei minha Bíblia. O alemão olhou com ele desse tamanho, parecia coruja olhando para a Bíblia. Porque a Bíblia é o poder de Deus. Aleluia. O alemão olhava para mim, olhava para a Bíblia, olhava para o passaporte, coçava a cabeça, olhava para o computador, coçava a cabeça. Viu que estava vencido. Mas na mesma hora Deus me mostrou aquela luz branca que bateu bem na cabeça daquele alemão. E na hora ele falou até em português, boa viagem. Até aí tudo bem. Quando eu fui passar pelo corredor ali para pegar o voo, ali tem aquelas cabines, quem viajou sabe, onde eles carimbam os passaportes e fiscaliza se estava com visto vencido. Eu falei, meu Deus, está em tuas mãos, eu creio que o Senhor está comigo. Mas na mesma hora, nós estávamos tudo aguardando ali a fiscalização. Na mesma hora vem um alemão e fala, não control e não problema, e mandou todo mundo passar. Oricanda lavar. Não ia ter controle, não ia ter problema nenhum. Peguei o voo até Portugal. A primeira vez que eu fui em Portugal, igreja, tinha que tirar bota, tinha que tirar cinto, era a burocracia, fiscalizava o passaporte. Mas desta vez que eu fui, igreja, não tinha fiscalização nenhuma. Cheguei ali no aeroporto de Lisboa, peguei minha mala. Quando eu peguei, saí fora do aeroporto, já estava lá fora. Entrei no país sem ali o visto, na igreja com visto vencido. Quem está compreendendo, da glória a Deus? Jesus me deu livramento. 1 semana no país de Portugal. Quando chegou o dia de eu voltar para o Brasil, foi a mesma coisa. Cheguei no aeroporto ali de Lisboa, entreguei o passaporte para o português que estava ali. O português viu que estava vencido também, não falou nada. Peguei o voo até o país da Itália. E quando eu cheguei em Roma, no país da Itália, ali sim Jesus me surpreendeu. Aqueles italianos estavam tudo sentados ali nas cadeiras, carimbando os passaportes. 3 filas enormes para pegar o voo. Tudo brasileiro, a maioria. E pegava, fiscalizava de todo mundo o passaporte. Alguns chamavam até de canto porque ficou ilegal. Ficou com visto vencido. Quem está compreendendo, da glória a Deus? Eu estava na fila do meio, daqui a pouco veio uma voz e falou comigo: sai da fila do meio e vai na fila direita.
Saí da fila do meio e fui na fila direita. E quando chegou a minha vez, igreja, estava pegando o passaporte de todo mundo. Quando chegou a minha vez, fiquei ali com o meu passaporte ali assim, para entregar para aquele italiano. Era 2 italianos em cada mesa, 2 guardas em cada mesa. E eles olharam um para o outro. E ele assim com o passaporte para entregar. Deus abobou os 2. Ele olhou para mim e fez assim, ó. Eu passei e fiquei olhando ainda, pegou de todo mundo, não vai pegar o meu. Mas pegou de todo mundo, eu fiquei atrás dele esperando. Ele mandou passar, mas ele vai pegar o passaporte. Fiquei assim ainda. Aí ele olhou assim pro lado e fez assim, ó. Vai embora, aleluia. Saí da Europa sem um visto de saída. Porque sempre que você sai do continente, você tem que sair com visto de saída. Quer dizer que você saiu. Mas Jesus me deu livramento. Porque se eles pegam com visto vencido, eles te prendem. Toma todo o teu dinheiro, pega as suas coisas, prende. A igreja tem que pagar uma fiança e eles te deportam para o Brasil. Quem está compreendendo, dá glória a Deus. Mas Jesus deu livramento para a glória de Deus. Pode dar glória a Deus, igreja. Por isso, igreja, que tem que ser servo de Deus de verdade. Porque se o crente chegar desconcertado lá em outro país, a bruxaria pega, a macumba pega. Quem está compreendendo, dá glória a Deus. Lá no país da Grécia, pastor Marcelo, que dirigia lá, agora está em Portugal. Não lembro agora a cidade que ele está em Portugal. Mas ele viu um bruxo transformar em cavalo, lá no país da Grécia. Quem está compreendendo, dá glória a Deus. É muita bruxaria. Uma certa vez eu estava ali na casa pastoral, era muito mato lá fora, e toda madrugada orava ao Senhor. Eu saí lá fora, fiz um monte, aleluia, e comecei a orar ao Senhor. Quando eu olhei para o céu, igreja, eu vi que o céu ali da Alemanha estava muito preto. Era preto, preto, mas preto, um céu limpo, preto, sem estrela nenhuma. Oh meu Deus, mas que céu é esse? Céu diferente. Era um céu preto, sem estrela nenhuma, mas um céu limpo. Quem está compreendendo? Aí olhando assim, falei, meu Deus, que céu é esse? Céu diferente. Aí daqui a pouco veio uma voz e falou comigo, meu servo, isso aí é legiões de demônios que ficam nos ares. Mas quando o meu servo ora, o céu se abre. Eu olhei para o céu, vi aquela luz, aquele clarão branco assim rasgando o céu. Era uma luz que ia assim aumentando. Falei, será que é avião? Aí quando eu fui ver ele aumentando muito forte, não era avião, era a luz do Senhor Jesus rasgando aquele céu. O céu estava se abrindo. Quem está compreendendo, dá glória a Deus, igreja. Quando o crente ora, o céu se abre. Mas o crente fiel, aleluia. Aí a certa vez conheci um casal espanhol. O casal espanhol me parou e falou assim, irmão, é padrecito, irmão? Eu não sou padre não, sou pastor. Por que ele falou isso? Ele falou assim, o irmão ora muito, na madrugada. Falou que eu estava orando muito, por quê? Porque eles escutavam orando de madrugada, aleluia. E ali peguei amizade com aquele casal espanhol. E quando deu, igreja amada, aquela lua de sangue, onde a lua fica totalmente vermelha, os espanhóis ficaram assustados. Quem está compreendendo, dá glória a Deus. Ficou totalmente vermelho, os espanhóis ficaram assustados. Aí chegaram em mim, ficaram com medo. Aí Deus deu a palavra no livro de São Mateus 24. Eu orei por eles, e eles aceitaram Jesus como o único Salvador. Aleluia. Pode dar glória a Deus, igreja. Está vendo, igreja? Tudo através da oração.
Flávio orava muito. Eles falam reza, né? Fala reza muito. Quem está compreendendo da glória